Caros amigos, hoje 8 questões que a falta de ajuste no seu instrumento vão trazer de impacto para o seu estudo. Vamos falar de 8, vou deixar as mais importantes para o final. A mais importante é a última. Claro, também para prender você no vídeo, para que você aprenda todas as outras. Vou passar alguns recados rápidos, a gente já mergulha no conteúdo. Marque aqui aquele amigo seu que precisa saber disso, ou envie este vídeo para ele, tá bom? Então vamos lá. 8 questões sobre a falta de ajuste. Já esqueci de falar dos recados. Podem nos enviar, como a maioria de vocês já sabe, instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. Só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está aqui na descrição, e enviar um instrumento. Empacotar bem estojo e enviar. Se você fizer tudo certinho, empacotar igual a gente fala, nunca vai ter problema com danos. Nunca que quando enviarem como a gente fala, você vai ter problema com danos, tá? Valor, quanto custa, Felipe, para fazer uma sonorização, uma troca de pestana, uma troca de alma? Entre em contato que eu vou te passar todos os valores. Antes de você enviar, você vai saber já o valor, tá? Então, dos mais básicos para os mais avançados. Primeiro problema com a falta de ajuste do instrumento. Como vocês sabem, ele vem totalmente sem ajuste de fábrica. Você não vai conseguir afinar. Se você não conseguir afinar bem o instrumento, você não vai conseguir tocar afinado. Se você não tocar afinado um instrumento, você decora as notas erradas, sabe? Muitas das vezes, um músico abre mão de afinar, o instrumento está com a afinação impecável. Por quê? Porque não consegue afinar, porque as cravelhas estão imprecisas. Por que as cravelhas estão imprecisas? Porque o instrumento não foi ajustado. Então, assim, a primeira questão, né? O que você faz para começar a estudar? Afina o instrumento. Você já não consegue afinar, tá? Hoje, afinar não é tão penoso quanto foi, porque a gente tem diapasões e afinadores eletrônicos, tá? E aí, eu vou falar de alguns problemas, existem vários, mas eu vou começar aqui por cima, falei da afinação, pestana com as distâncias incorretas. Então você tem as distâncias entre as cordas erradas. Se as distâncias estão erradas, entre a corda Sol e a Ré, você tem uma distância, entre a Ré e lá, outra. Isso vale para violino, viola e violoncelo. Então você toca Si aqui e Mi, vai tocar, tem uma distância. Fá sustenido e Si, outra distância. Não estou dizendo a questão da afinação no tempero, que tem que fazer, né? Eu estou dizendo a distância entre uma corda e outra. Entenderam? O músico iniciante, além de ter os problemas técnicos do instrumento, precisa lidar com problemas de distâncias irregulares. Você vai deformar a sua técnica em construção por causa de um problema do instrumento. Ou porque ele não foi ajustado, ou porque alguém te deu o conselho que ajustar é só para quando você está mais avançado. Não! O ajuste é para quem é iniciante. Eu vou dar um exemplo aqui bem pueril, bem simples. Pega uma criança e coloca um sapato mais alto do que o outro. Ele vai ter dificuldade de andar, não vai? Por quê? Porque tá com altura irregular é a mesma coisa aqui. Sabe? Você tem distâncias diferentes. Ou seja, você vai deformando a sua técnica em função de um problema do instrumento que não foi ajustado. Terceiro problema que a falta de ajuste traz. Ainda na pestana, altura. Às vezes as pestanas vêm tão altas, que vem quase com o dobro da madeira. E aí o músico aperta, ou seja, tem que fazer muito mais força. Isso traz vários problemas. Um rendimento muito menor no seu estudo. Além desse problema, que é um rendimento muito menor nos estudos, você tem aí músculos se desgastando mais. Então, nossa, eu estudei só meia hora e já estou cansado. Claro, o que você estudou de meia hora era para você ter evoluído muito mais. Você gastou quase o triplo, quádruplo, quíntuplo de energia. E você não tem, às vezes, a musculatura no dedo já mais rígida. Você ainda não desenvolveu, sabe? Então, isso é muito importante. 4 problemas que a falta de ajuste traz. São vários. Esse está no cavalete. Se você não tem um cavalete adequado, um ajuste adequado, você não tem um ângulo adequado. Logo, as suas cordas ficam muito próximas e é muito fácil você esbarrar uma corda na outra.
principalmente quem é iniciante, você ainda não tem esse controle. É muito comum os músicos entrarem aqui no ateliê ou enviarem um instrumento de todo o Brasil, que é bem simples, já falei para vocês. A gente olha, eu olho o cavalete, né, e falo para o músico assim, brinco. Eu não sou adivinho, eu não sou profeta, nada disso, graças a Deus. E aí eu olho o seu cavalete e sei o problema técnico que você tem. Você esbarra uma corda na outra. Como você sabia? Você já viu eu tocar? Não. Pelo seu instrumento, os seus problemas técnicos que você tem. Sabe? Olha que absurdo, né? A pessoa, como se diz popularmente, se matando de estudar para o arco ficar certinho e é um problema no ângulo do cavalete. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente ajusta e faz a sonorização, é um ajuste por completo, por causa disso. Vou fazer um adendo aqui, antes da questão 5. A sonorização, que é o ajuste completo, que é essa visão completa que a gente tem dos ajustes, ela é muito, muito, muito importante por isso. Porque a gente enxerga um instrumento como um todo. A gente não enxerga um instrumento por pedaços. Ah não, quanto custa para fazer só o ajuste da pestana? Tá, mas o cavalete foram ajustados, caveira, então não adianta. Então muitas das vezes o músico pensa que é só um item, mas é um conjunto. Então entenderam tudo isso? Vejam que se tiver tudo ajustado e o cavalete não adianta, certo? Você andaria com um carro que está tudo certinho, exceto o freio? Né? Não, quem tem cabeça no lugar, não. Eu vou dar um exemplo extremo, tá? Você andaria num carro que está tudo certinho, inclusive o freio, só o volante que não vai te obedecer direito? Não. Por que você vai tocar um violino que está tudo funcionando, mas a pestana não? Vai desfiar a corda, entendem, né? E assim, na verdade, não está tudo funcionando, tá? Porque ninguém em sã consciência que ajuste bem vai ajustar tudo e deixar um item se ajustar. Concordam comigo? Então, é outro problema que a gente tem que avaliar, sabe? A gente tem que ter esse senso crítico. As coisas, eu sempre falo para os nossos caros clientes, meus caros alunos do Conservatório Imperial, falo, existe aí uma certa equivalência que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, com a informação muito dispersa pela sociedade, as coisas tendem a uma certa eficiência, não são plenas. Então, certas distorções não existem. É muita infantilidade nossa. Meu sonho é dirigir ter uma Ferrari. Perfeito. Quanto custa essa Ferrari? Custa 1.200.000. Aí você vê ela anunciada por 50 mil reais. Por que a pessoa venderia? Né? Está tudo impecável. Vai lá, é um assalto, você vai ser sequestrado. Entendeu? Claro, 1 milhão está vendendo por 1.100.000. Tudo bem, estou dando um exemplo aqui extremo. Mas a gente tem que ter esse senso crítico. Né? Não, ali estão vendendo na internet um instrumento Eagle modelo tal, já ajustado, já com craveira, pestana, alma, cavaleiro, todo ajustado por R$500. Claro, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, não é disso que eu estou falando. Tá. Quanto custa esse instrumento novo? Esse instrumento novo custa R$2.000. Quanto gastariam no ajuste? Mais tanto. Por que está vendendo daquele preço? Entenderam? Claro que existem descontos, a gente tem que ter o bom senso. Mas é nessas que as pessoas se enganam, compram um instrumento pensando que está impecavelmente ajustado e não está. Tá bom? Continuando, questão 5. Distância das cordas no cavalete. Então aqui é um instrumento que eu estou fazendo restauro, inclusive no braço. Aí a corda está muito, 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 muito alta aqui também. Já na pestana. Isso vai deformar a sua técnica. Ou seja, não adianta. Tá bom? 6ª questão. Distância das cordas entre si. Né? Essa distância aqui no cavalete. Então, aqui a gente tem uma distância que está certinha. Você pega aqui totalmente errado. Claro que às vezes a gente vê uma distância mínima, né? Assim, menos de 1 milímetro de erro.
o que está dentro da margem de erro, porque as cordas têm espessuras diferentes, né? Então a gente tem que ter esse bom senso também. Mas às vezes está totalmente fora, totalmente abertas as cordas, ou seja, o músico não vai conseguir estudar, tá? Então, viram quantas questões atrapalham? 7ª questão, resposta do instrumento. Tudo isso vai afetar a resposta do instrumento. Você não vai ter projeção, você não vai ter potência. É como se você estivesse andando com 50 quilos nas suas costas. Ah não, eu não posso parar de andar porque eu estou com pressa. Não vale mais a pena você parar, tirar os 50 quilos e depois andar mais rápido? Pensa nisso, só um minuto. E você com o ar-condicionado ligado, não tem como a gente gravar sem tomar água. Então, avaliem isso. Outra coisa, que é a 8ª e para mim uma das mais importantes, que é o rendimento no estudo, é assim: se seu instrumento está desajustado, você não rende no estudo, tá? E aí, muita gente fala assim: Felipe, quanto tempo é para ajustar? Ah, depende, né, da nossa demanda, 3 dias a 1 semana, sonorização, claro. Restauros podem demorar mais, às vezes 1 mês, 2, enfim, depende do restauro. Mas ajuste não é restauro. Ah, mas o instrumento vai levar 3 dias para chegar, depois o tempo aí, depois 3 dias para vir, eu não posso perder esse tempo de estudo. Eu vou falar para todos que estão me acompanhando como eu falaria para um aluno. Vamos parar e pensar, certo? Para a gente desenvolver a nossa inteligência, certo? Para a gente regar, nutrir a nossa inteligência. E não o contrário, né? Não quero falar, mas não o contrário. Por quê? Imagina que seu instrumento bem ajustado, você está andando num trem a 100 km por hora. O seu instrumento sem ajuste, você está andando num trem a 15, 20, e olhe lá, quilômetros por hora. Só que você fala assim: eu não posso parar, saltar desse trem para vir aqui e pegar o próximo desse. É inteligente ou é tolo isso? Então, a pessoa não quer ajustar o instrumento porque vai perder alguns dias de estudo, mas perde muito desempenho e rendimento no estudo. Por quê? Porque o instrumento está sem ajuste. Todos esses problemas fazem com que você invista muito mais tempo no seu estudo para você tocar a mesma coisa do que seria um outro instrumento. Simples assim. Por exemplo, eu já estava na universidade de música, né? Já estava fazendo o LM e assim, eu tive vários mestres lá, grandes professores, e aí um deles, alemão, falava um português bem quadradão assim. Falei: está muito ruim sua som. E ele sempre trazia um instrumento dele, da USESP. Naquele dia ele não conseguiu trazer, aí ele pegou o meu violoncelo. Um músico que é chefe de naipe da Sinfônica da Áustria não conseguiu tocar um estudo do Popper, salvo erro. Claro, não é um estudo tão fácil assim, mas ele não conseguiu tocar no meu violoncelo, né? Ele não conseguia tocar no meu violoncelo. E ele ficou impressionado. Nossa, por quê? Estava totalmente sem ajuste, espelho empenado. Nossa, eu não conseguia fazer a 4ª posição. Eu já era músico profissional, já dava aula, assim, tocava a 4ª posição. O que eu quero dizer é que eu não conseguia tocar aqueles estudos complexos. Tocava até o último avanço do Capotastro. Mas era um esforço. Aí ele ficou até constrangido com as broncas anteriores que ele me deu, porque ele deveria ter visto que estava sem ajuste. É a função do professor isso, né? Foi de fato uma falha. Para a gente ver como às vezes a gente fica, porque na Europa tudo funciona. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E aí meu rendimento, como que estava? Eu não evoluía bem, sabe? Eu deveria já ter, assim, tá tocando concertos do Dvorak e estava tocando concerto do Saint-Saëns, né? Por quê? Instrumento sem ajuste. Então pensemos, e é claro,
extremos, a pessoa não tem condições, tudo bem, é outra coisa. Mas se você tem condições e você de fato está preocupado com o tempo de estudo, você vai ajustar o seu instrumento. Ah, mas vou ficar uma semana sem estudo. Tá, então continua sem rendimento. Continua estudando um mês o que você deveria tocar em uma semana. É mais ou menos isso, tá? Faça isso, você não vai evoluir, tá? Ajuste seu instrumento e você vai evoluir. Espero que tenham gostado. Podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp. Até!